O que faz com que você queira se levantar da cama pela manhã? O cheirinho gostoso de um café que sua mãe ou esposa preparou? Ou, se você é mãe, o chorinho gostoso de seu bebê faminto? Ou então se animar para ir para a academia e gastar muita energia? Ou mesmo a necessidade de chegar cedo ao trabalho, com vontade de produzir muito para ser mais respeitado e ganhar uma posição de maior prestígio? Ou então um desejo interior de ser útil e servir alguém que está sofrendo através de todo o conhecimento adquirido em sua profissão? Há muitas teorias motivacionais e elas estão diretamente relacionadas aos fatores que podem direta ou indiretamente influenciar as atitudes das pessoas, como também refletir em seus comportamentos. Essas teorias buscam compreender como se dá o desencadeamento de determinados comportamentos por parte das pessoas e quais variáveis serviriam de gatilhos para tais comportamentos. A palavra motivação vem da palavra motivo e significa aquilo que serve de inspiração, estímulo, incentivo. É um desejo, um impulso, uma energia que vem do interior de cada indivíduo. Também é uma força que conduz a pessoa a um objetivo, uma necessidade própria. As pessoas buscam aquilo que lhes dá prazer e se afastam do sofrimento, sempre tendendo a um estado de equilíbrio interno. Uma pessoa muito deprimida, que perdeu a vontade de viver, se arrasta da cama simplesmente porque está com fome ou precisa ir ao banheiro. Pode até se deixar sair de seu refúgio de novo por pouco tempo para agradar alguém querido que tenta incentivá-la a redescobrir o prazer pela vida. Mas ela perdeu a motivação interna de lutar e não vê mais sentido na vida. Sente-se triste o tempo todo, às vezes culpada por algo, às vezes com raiva da injustiça que alguém cometeu contra ela, ou arrasada pela perda da saúde ou de um querido que partiu. Tudo lhe parece difícil, escuro e distante demais para se arriscar. Como você se mantém em ação quando uma grave enfermidade abala sua saúde ou quando perde alguém a quem ama pela separação conjugal ou pela morte? O que motiva você a querer se levantar e recomeçar a viver enfrentando este gigante inesperado? A motivação intrínseca, também conhecida como motivação interna, está relacionada à forma interior que é capaz de fazer você se manter ativo, mesmo diante de adversidades. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos em mais um programa Capelania. Gente cuidando de gente. Hoje temos um tema muito especial aqui sobre motivação para viver. Será que sempre estamos motivados para fazer aquilo que temos que fazer? Como isso se revela através do nosso comportamento? Então, hoje teremos uma pessoa muito especial aqui para estarmos conversando sobre esse tema muito importante. Meu nome é Helenivação, sou capelã hospitalar há 40 anos e também tenho o prazer de dirigir este programa aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a minha igreja. Quero ler para você um versículo muito breve, antes de começarmos o nosso bate-papo. Está lá em Provérbios 18, versículo 14. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Como termos um espírito firme que nos sustente nos tempos mais adversos? Qual a motivação para o nosso viver e quem pode nos dar essa motivação correta, essa motivação que nos manterá em pé, mesmo nos momentos mais difíceis?
temos aqui o prazer de apresentar a minha amiga Raquel de Abreu Barbosa de Paula. Nós nos conhecemos muitos anos atrás, lá no HC. Ela estava me lembrando agora, gente, que já faz 28 anos. Ela era residente em enfermagem e ela vai contar para você isso já já. Mas deixa eu ler para você um pouquinho sobre quem ela é, o que ela faz. Ela é docente da Faculdade do Litoral Sul Paulista, FALS, em Praia Grande, São Paulo, desde 2016. Fez enfermagem e obstetrícia na Escola de Enfermagem da USP, licenciatura pela Faculdade de Letras da USP, pedagogia pela Faculdade Dom Domênico, especialista em UTI, Escola de Enfermagem da USP, estomaterapeuta pela Escola de Enfermagem da USP também, especialista em educação em saúde pela Fiocruz, especialização em saúde mental e psiquiatria pela Universidade Dom Bosco, especialização em gestão hospitalar pela Universidade Leão Vinci, mestrado em saúde, inovação no ensino superior e trabalhou em UTI cardiológica e em UTI geral como enfermeira assistencial. Antes dela falar, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre uma pesquisa que ela fez com os seus alunos, uma coisa muito interessante, e a gente vai ver um pouquinho dos vídeos que ela mandou para a gente aqui, e vamos conversar sobre o que motiva esses estudantes de enfermagem. Meu nome é Sérgio Costa, sou discente do curso de enfermagem e fui convidado a falar sobre motivação, o que me motiva a viver. Em novembro de 2020 eu sofri um acidente, caí de uma laje, quebrei a cara, literalmente. Hoje estou com 3 placas no rosto e 12 parafusos e estou motivado para viver cada vez mais. Essa é a minha motivação que me levou a viver, estou vivendo hoje e quero viver muito bem. Obrigado. Oi, meu nome é Roseli, sou estudante de enfermagem e como a gente às vezes passa por altos e baixos, eu também já passei por uns períodos assim, onde a gente se sente mais desmotivada mesmo. Hoje eu estou num período da minha vida onde eu me sinto completa, tenho filho, tenho marido, tenho minha profissão, estou me especializando cada dia mais. E eu acho, na minha situação, eu tenho muita vontade ainda de viver. Cada dia que amanhece eu sou grata a Deus por falar, por andar, por enxergar. E eu acho que tudo isso leva a gente a agradecer e cada vez querer viver mais. Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou profissional da área da saúde. E a minha motivação maior é a saúde que Deus me dá todos os dias para poder levantar, para eu poder trabalhar, agradecer ao trabalho que eu tenho, aos filhos que Deus me deu, ao meu esposo. E é isso, a minha motivação maior é essa. Meu nome é Yasmin, tenho 21 anos e a minha maior motivação de viver hoje é o meu trabalho, a enfermagem. Ela me motivou muito quando eu tive um longo período de depressão e eu queria desistir da minha vida. E todas as vezes que eu fico ansiosa, para baixo, e eu chego no meu trabalho, é lá onde eu encontro as minhas forças para não desistir de mim mesma. E a enfermagem é tudo para mim. Que depoimentos muito interessantes, não é? Vamos conversar sobre estes depoimentos também, falando sobre motivação intrínseca ou extrínseca. Mas antes vamos conhecer um pouquinho a minha amiga Raquel de perto. Ei, Raquel, como você está, amiga? Tudo bem. Que bom. Conta um pouquinho sobre a sua família primeiro. Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu sou, meus irmãos, né? Nós somos em 5 irmãos. E hoje eu sou casada há 24 anos. Beleza. Tenho 3 filhos, Samuel, Sara e Daniel. Meu esposo, Fernando.
E nós somos da Igreja Presbiteriana, no caso, nós lá na Praia Grande, há 24 anos, né? Mas nós éramos da igreja, eu era da Igreja de São Bernardo. E meus pais ainda são, né? Da Igreja de São Bernardo, meus irmãos todos presbiterianos. Muito Estamos bem, graças a Deus. Raquel, o que motivou você a estudar enfermagem, já que estamos falando sobre motivação? Eu sempre quis ser profissional da saúde. E quando eu pesquisei a minha vocação e também orei bastante, pedi muito a Deus que me colocasse no lugar certo, que eu pudesse trabalhar da melhor forma possível. Eu passei na USP e eu entendi que era enfermagem por conta da essência do cuidar. Este é o verbo principal, o cuidar. Sim, muito especial. A motivação era desde o início, o cuidar. Muito especial. E como foi aquele tempo que eu estava como capelã do HC e daí você estava lá em residência também, na psiquiatria? Conta pra gente. Então, nós fazemos estágio em todo o complexo HC e o HU, né, o Hospital Universitário. E um dia eu estava em estágio, na graduação da faculdade, e na psiquiatria era bem, ala masculina e feminina, né? Bem desafiador, porque os pacientes estavam em surto psicótico, num grau bem mais avançado, de transtorno psicótico, enfim, transtorno mental. E eis que a dona Eleni, com um grupo de capelania, chega e começa a fazer um culto, com canções, com hinos, com oração. E aqueles pacientes que estavam, né, deambulando pela ala, por vezes medicados, mas ainda assim com muita aflição, muita angústia, foram se sentando. E nós alunos, eu não conhecia a capelania, e nós alunos ficamos ali perplexos. E para mim foi um momento que eu tenho até hoje na minha memória, dona Eleni, porque realmente foi muito especial. A partir dali eu busquei, eu fiz cursos da capelania com a senhora, também fiz capelania lá na Praia Grande, no hospital da cidade. Agora, no momento, a gente não voltou, né, por conta da pandemia. E aquele momento foi muito especial, porque realmente a saúde, ela não é só o remédio, a terapia, mas se Deus não estiver presente, se a fé não estiver sendo cuidada, realmente não há recuperação. E os pacientes, o que mais me chama a atenção, dona Nenê, é que os pacientes aguardavam vocês. Eles ficavam ali, eles chegaram, né? Então, por mais que estavam ali, né, agitados, a agitação psicomotora se aquietava, né? Raquel, como é importante ouvir isso de você, né? Porque eu tenho memórias preciosas dos 22 anos que eu fiquei ali como capelã do HC, e o trabalho que mais impactou foi justamente o da psiquiatria, principalmente por ver o que a palavra de Deus podia fazer, o que a música com textos da palavra de Deus faziam no coração daqueles pacientes que estavam tão agitados, tão deprimidos, estavam às vezes num estado que os médicos não sabiam o que fazer, porque os pacientes iam e voltavam, tantas internações, tal, e foi precioso. E mais tarde, o professor Dr. Francisco Lotufo Neto, que é um dos professores dali, era um dos diretores na época também, ele me colocou na residência médica, acompanhando os residentes, as discussões de caso, o acompanhamento nos tratamentos todos,
e pude também ter acesso ao prontuário médico e fazer o relatório de aconselhamento bíblico no prontuário médico, e como isso foi importante, foi impactante. Por isso que é tão gostoso ouvir você confirmar tudo isso como profissional da saúde, né, como enfermeira. Também lembrando que, assim, os funcionários precisavam também, porque na psiquiatria, especialmente, há um desgaste muito grande. E eu lembro que os funcionários também paravam ou adiantavam, olha, vamos agilizar porque eles vão chegar. Né? Era uma coisa bem assim, marcante, e os alunos também foram impactados. É claro que para mim foi uma bênção, né? Porque eu já estava assim com Jesus, enfim, mas os alunos que não tinham sua fé firmada ainda, né, no Senhor, eles também foram impactados. A palavra de Deus é linda, é impressionante, né? Eu quero muito que você me fale sobre o tema do seu mestrado, já. Mas sabe que eu quero só antes ler um parágrafo de um texto que eu achei interessante, falando sobre um relato sobre o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu agora, pouco tempo atrás, mas o reconhecimento dos psiquiatras sobre a importância da espiritualidade. Deixa eu só ler isso aqui. Moreira Almeida fala assim: caso faça parte do contexto espiritual do paciente, uma ideia é incentivar que ele frequente pelo menos uma vez por semana um grupo de sua religião, faça um trabalho voluntário, tenha uma prática regular diária de oração, meditação e que reflita sobre os problemas do mundo a partir também de sua perspectiva espiritual. Ele diz: vou usar a capacidade de recuperação e correção de equívocos, arrependimentos pesados que aconteceram no passado, auto-perdão, superação. Tudo isso pode ser usado de modo saudável, visando a recuperação do paciente. Isso tem crescido cada vez mais nas áreas de medicina, diz o psiquiatra. Não é muito interessante, não é? O fator espiritualidade no tratamento, no cuidado de pacientes com doenças mentais também. Lá no estágio que nós acompanhamos os alunos no hospital, nós, apesar de estarmos em ala psiquiátrica, nós sempre ressaltamos que não é só na psiquiatria, né, que teremos pacientes, pessoas que vão precisar desse cuidado, né, da saúde mental. E o exame físico mental, ele envolve nós avaliarmos, né, a crítica, o pensamento, o conteúdo de pensamento, a memória e sentimentos, né, de autoestima, vontade, afeto, que por vezes estão feridos, como nós conversamos, né, agora em Setembro Amarelo. Então é muito importante nós reconhecermos como profissionais da saúde, e hoje em dia nós agradecemos a Deus, né, porque realmente tem sido discutido e reconhecido essa necessidade de encaminhamentos, de realmente trazer ao paciente, à família, essa necessidade a ser suprida, porque a necessidade ela existe. Se nós vamos supri-la, se nós vamos cuidar dela ou não, aí já é uma questão de escolhas também e reconhecimento. Olha, eu preciso cuidar disso. Porque os hábitos saudáveis nós já sabemos, e é fácil, porque também é palpável, é concreto. Né? Alimentação saudável, exercício físico regular, hidratação, enfim, mas e o que nós não vemos? Nós também precisamos cuidar. Com certeza, porque o que nós não vemos também podem trazer feridas na alma, que se manifestam também no corpo.
Sim. não é? Então, é importante cuidar do ser integral. Como um todo. Como um todo. E você conversou comigo sobre motivação. Eu achei um tema muito importante, porque é importante para todos nós, em qualquer etapa da vida, né? Por que que a gente se levanta da cama? Às vezes a gente tem que se jogar da cama, porque não está motivado para levantar, mas tem obrigações a fazer, a cumprir, mas quando a gente se levanta da cama com a motivação certa, com um alvo, com um propósito bem definido, a gente se levanta com prazer, animada, né? Com muitas expectativas para aquele dia, para aquilo que vai ser feito, e a gente faz de coração e faz bem para a gente também, não só para quem recebe. Então, mas você falou no nosso bate-papo anterior que existe uma motivação intrínseca e extrínseca. E nós ouvimos o depoimento de 4 alunos seus falando sobre a sua motivação. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, ensinasse a gente sobre isso. Então, na minha dissertação de mestrado, eu decidi esse tema justamente por querer avaliar a motivação dos alunos em relação à enfermagem. E nós fizemos antes da pandemia, e foi feita uma coleta entre os alunos, e sobre a motivação da escolha do curso, de se manter no curso, taxa de evasão, por que os alunos estavam desmotivados e mesmo a desistência, né, dos alunos, motivos, né, que levaram à desistência. E veio a pandemia e nós tivemos uma recoleta. E por que é importante estudar a motivação? Nós temos teorias do comportamento humano. A teoria que fundamentou o meu estudo foi a teoria da autodeterminação. Vejam, essa teoria ela tem 3 pilares, dona Eleni. A competência, a autonomia e relacionamento interpessoal. Eu gosto muito da palavra pertencimento, né? Então, vejam, na enfermagem mesmo, nós temos a motivação, o mover, o levantar cada dia ir para o plantão, né? Tem turnos, enfim, tem áreas diversas. E a competência, por vezes, nós temos, né? A autonomia, a tomada de decisão. Mas o terceiro pilar, ele é imprescindível na autodeterminação, e aí eu vou explicar, né, a motivação intrínseca e extrínseca, que é justamente esse momento que nós precisamos nos motivar intrinsecamente, que é a motivação interna. Eu tenho meus motivos pessoais de estar cuidando de pessoas, por isso é importante esse programa, né, a capelania, cuidar de quem cuida, cuidar de gente. A essência nossa, né, da nossa vida é o cuidar. No caso nosso da enfermagem, a gente tem sempre isso. Só que nós também precisamos nos cuidar. Então, a motivação intrínseca é tudo aquilo que nós pensamos, olha, poxa, eu vou me motivar também, eu vou estar com expectativas próprias, com sonhos próprios e assim por diante. Então, existem várias teorias que mostram isso. Isso determina ou ajuda, vai nos movendo em relação ao nosso comportamento. A motivação extrínseca é justamente o que é externo, o que por vezes até não depende de nós. Às vezes sim, né? Pela questão do contexto que nós vivemos, as pessoas com quem convivemos. E a desmotivação é a ausência da motivação. E nós pensamos, por vezes, durante a pandemia mesmo, por que nós fizemos uma recoleta dos dados em relação à motivação dos alunos? Nós ficamos pensando, será que com a pandemia os alunos ficaram mais desmotivados ou perderam, né, a motivação por esses fatores externos, enfim, o contexto muito difícil, né, que nós passamos, e nós observamos que não houve diferença significativa
Então, os Olha, alunos não interessante. não ficaram desmotivados ou perderam a motivação pelo curso da enfermagem Aham. e nem pela profissão. Mesmo que tivessem muitos deles passado por situações dificílimas, perda de muitos pacientes, Sim, não é? Principalmente o pessoal da enfermagem, que sim. viveu isso muito de perto. Muito de perto. Teve um aluno que nós marcamos orientação de TCC e a dupla chegou e ele chegou bem cansado. E ele falou assim, professora, eu tive essa noite um plantão de 12 horas. Em 12 horas nós descemos 10 corpos, 10 óbitos. Que coisa E, dificílima. e eu fiquei olhando para ele pensando, por que não desistir ou ficar desmotivado da enfermagem ou do curso, ou ele já era técnico de enfermagem, ou ele é enfermeiro, hoje ele é enfermeiro formado, né? Por que, dona Helene, né? Como manter essa motivação? Apesar do contexto, enfim, mas a motivação interna, intrínseca dele, era mais forte. E uma coisa que eu perguntei para ele, né? E por que você ainda continua, né? E ele falou assim, porque eu sei que tem um Deus no controle de todas as coisas. Coisa tremenda. E aí a gente vê a motivação certa, que não tem erro. Não, verdade. E assim, pensando principalmente no pessoal da enfermagem, que está mais próximo ao paciente, de maneira mais prolongada. O médico vai passar uma vez por dia, mas o enfermeiro cuida durante o dia todo e a noite toda. Como é importante esse gesto de carinho, a maneira de falar, o interesse que o pessoal da enfermagem demonstra pelo bem-estar do paciente, como isto já faz parte do tratamento, já faz parte da medicina. Tão importante. Mas o desgaste também é tremendo. Né? Nossos alunos, eles têm um perfil que nós tratamos assim com muito carinho, porque nossos alunos, eles, a grande maioria, eles já são auxiliares e técnicos. E nós temos o privilégio na nossa cidade de ter, né, um incentivo da prefeitura, né, bolsa de estudo, enfim. E é muito importante nós cuidarmos dos alunos, cuidarmos dos funcionários, enfim, né, que são servidores da nossa região, porque eles vêm de plantão. Às vezes eles vêm de plantão noturno. O nosso estágio começa às 8, porque eles ficaram a noite inteira de plantão e vêm para o estágio até meio-dia. Hoje mesmo eu trabalhei de manhã. Então, nós tivemos o nosso plantão, no caso eu fico na psiquiatria, né, nesse momento, nesse período de estágio. Então, nós ficamos até meio-dia e muitos deles, né, metade do grupo praticamente veio de plantão de 12 horas. Tomou um café da manhã, enfim, e veio para o estágio. Puxa, tem que estar muito motivado mesmo. Sim, sim. E na sua tese você também falou sobre a importância da motivação, porque ela se reflete em comportamento. Né? O fato deles trabalharem a noite inteira, você trabalhar também. E depois ainda vir para aprender mais. E com certeza eles são alunos aplicados, são alunos atentos e querem crescer e querem aprender mais, porque tem a motivação correta, e isso faz toda a diferença. E para nós, professores, é um desafio, porque manter a motivação extrínseca adequada. Então, nós precisamos ter boa didática, boa estratégia de ensino, método de avaliação justo, coerente com toda essa dinâmica que nós temos, porque nós temos um perfil de alunos que são adultos, pais de família, trabalhadores da saúde e também alunos, colegas e alunos
de Que enfermagem. lindo, que lindo. Falam uma língua só. Falamos. E você fez um mestrado em saúde sobre inovação no ensino. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, Raquel, por favor. Eu sou estomaterapeuta e Explica para o nosso pessoal o que é estomaterapia. Então, desde a faculdade da USP, da graduação, eu tinha um sonho de trabalhar com feridas. Então, realmente, sou apaixonada por feridas. São poucos, hein, gente? E fiz a minha especialização em estomaterapia na última turma da USP, com a professora doutora Vera Lúcia Gouveia, que é uma referência, né? Ela que trouxe a estomaterapia para o Brasil, ela é do grupo de pesquisa, enfim, é docente, né, da USP. E eu fiz a minha especialização em feridas. Porém, desde 2016, eu dou aula na faculdade. Então, quando eu fui buscar o mestrado, eu pensei, como que eu posso fazer um mestrado assistencial se hoje eu estou na área acadêmica? Então, eu busquei um mestrado para a área de ensino. E a USCS, onde eu fiz o mestrado, que é a Universidade de São Caetano do Sul, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, eu tive o privilégio de estar estudando lá metodologias ativas. E o mestrado é inovação do ensino superior. O professor Dr. José Lúcio, ele é cirurgião pediátrico do Hospital Sírio-Libanês, é uma referência aqui em São Paulo também. Sim. E foi meu orientador da minha dissertação. E realmente foi assim, um mestrado voltado para o ensino. Metodologias ativas, metodologia de avaliação, de pesquisa. A grande maioria, né, 90% dos alunos dessa turma eram médicos, né, são médicos, né, da USP mesmos, médicos que davam aula e que não tinham mestrado, como eu, né? Nós dava aula ainda sem o mestrado. E também tinha enfermeiro, fisioterapeuta, dentista na nossa turma. Então, foi uma turma muito enriquecedora, multiprofissional, né? Que nós tínhamos discussões valiosíssimas sobre o ensino superior, para que a gente entenda que nós precisamos de profissionais e estudantes, enfim, críticos reflexivos, justamente porque nós não temos aquela visão tão tradicional de apenas decorar conhecimento e passar no papel. É claro que nós precisamos ter o conhecimento técnico-científico, prática baseada em evidência científica, né, comprovada, enfim. Mas isso vai além. Nós precisamos pensar, refletir, aplicar todo esse conhecimento significativo. Então, foi um mestrado muito precioso para mim. Eu queria destacar também a professora Valéria. A professora Valéria, ela foi muito especial para mim, que ela também me ajudou muito na motivação. É interessante isso, né, dona Helene? Porque eu estava pesquisando motivação. Eu sou uma pessoa motivada. Que bom! Muito motivada a tudo aquilo que eu faço, que Deus me dá, que cai em minhas mãos. E por vezes o mestrado é um curso, é um momento muito difícil, é uma carga muito pesada para carregar. E eu estava dando aula e veio a pandemia. Então, tudo junto, né? Foi uma avalanche. E então, realmente, a motivação é uma palavra que faz parte da minha vida, mas ela só é significativa porque a motivação, pelos estudos teóricos, né, que vão realmente movendo o nosso comportamento e, por vezes, até determinando, né, nosso comportamento, eu acho que ela está muito relacionada à gratidão, reconhecimento.
Olha só, você trouxe um novo termo aí. Palavra-chave. Nossa conversa é muito importante. Palavra-chave. Gratidão, reconhecimento. A que você está atribuindo isso, Raquel? É porque quando nós estamos motivados intrinsecamente, né, motivação interna, é sua motivação. O que você pensa em relação ao que você tem? O que você dá valor? Sabe, dona Nenê? Às vezes a gente tem tanta coisa boa. E quando nós estamos, por exemplo, no hospital, e até mesmo em alas de cuidados paliativos, porque eu acompanho os estágios em outras alas, não só na psiquiatria. Então, quando a gente passa com os alunos no hospital, nós, por vezes, nós conversamos isso com as famílias e com os pacientes nesse sentido, porque às vezes eles vivem em relação àquele momento da doença, da dor, enfim. Mas quando a gente começa a falar com o paciente assim, você já parou para pensar que hoje nós temos a hemodiálise aqui? Nós temos a tecnologia, nós temos dispositivos que na minha época, 20 anos atrás, não tinha. Né? Quanta coisa eu tive que aprender. Mesmo controle de dor. Controle da dor. Mais aperfeiçoado. Sim. Que traz alívio, né? Sim, nossa, medicações, né, de última geração, as prescrições mais, assim, eficazes, né? Porque, igual a pandemia que nos pegou de surpresa, eu me lembro quando o primeiro protocolo que eu li da vacina, e nossos alunos vacinaram, nós participamos da vacinação contra o Covid e tivemos esse privilégio. Eu falei, vocês fazem parte da história. Verdade, tremendo. E o primeiro foi dia 19 de janeiro. Quando chegou em dezembro, acho que já estava na 30ª versão do informe técnico, né? Enfim, das vacinas, enfim. Poxa, e nós começamos a motivar os pacientes, e aí eu me lembro de muitos casos, e aí eu comecei a estudar sobre isso também, sobre a questão do reconhecimento, da gratidão. Poxa, e isso tem trazido ao hospital, e por isso também nos congressos já é tema, né, da questão da espiritualidade, que é justamente isso, agradecer. E nós vemos isso, nós agradecemos tanto a Deus e como Deus tem despertado as famílias a agradecer também a Deus e às equipes. Sim. Então, hoje, nós vemos pacientes muito gratos, reconhecendo o esforço da equipe médica, o esforço da equipe de enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, do visitador, do assistente social. Nossa, dona Nenê, tem sido muito bom. E esse retorno é muito precioso, isso. Não é? Anima, incentiva os profissionais, porque é muito difícil ter aquele desgaste diário, investimento contínuo naquele paciente que vai embora e nem fala nada ou reage de uma maneira agressiva, a família também que não reconhece. É bem difícil. Olha só. E sabe que eu estava pensando, quando a gente fica deprimido, a gente perde a motivação. E também todos os nossos pensamentos são negativos. A gente não se lembra de uma coisa boa. A gente não... a gente é incomodado continuamente por culpas verdadeiras ou falsas, e muitas vezes a maior parte é de culpas falsas mesmo, que são ali instigadas no nosso pensar. Mas quando a gente faz aconselhamento bíblico com o paciente deprimido, a primeira coisa que a gente faz é ajudá-lo a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E no texto de Abacuque é justamente isso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, como é importante, até uma paciente muito deprimida que não conseguia pensar em nada bom, nada de bom. Nossa, não existe nada de bom na sua vida, mas a depressão faz isso.
E a gente a incentivou trabalhando biblicamente, conversando, dando ouvidos por muito tempo, a ajudá-la a colocar no papel, a cada dia, 3 motivos de gratidão. Então, assim, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Coloca aqui, escreva, porque nos momentos mais nebulosos, mais nublados da sua vida, você não vai conseguir se lembrar de muita coisa. Mas quando você escreve, que esse seja o seu caderninho de boas notícias, que você vai ser relembrado e vai poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E assim, abriu a janela, o sol estava lá, o Senhor deu o sol, chovendo, graças a Deus pela chuva. Anote isso, são presentes de Deus. E até nesse relacionamento interpessoal também, como você usa as palavras, como você se dirige aos seus queridos dentro de casa. E como você recebe aquilo que eles falam, a maneira como eles agem ou reagem. Tudo isso pode ser um motivo de gratidão que você pode anotar. Sim. E também, dona Aline, eu acho que é importante ressaltar, os nossos alunos, eles são pais e mães. E assim, eu sempre falava para eles em relação aos filhos, motivar os filhos, não desistir dos filhos. Precioso. Porque, assim, quando nós temos filhos com dificuldades, né, na verdade, a gente tem que valorizar cada coisa boa ou cada desafio que eles conseguiram. Por vezes, essa semana mesmo que passou, a professora do Daniel, que tem 9 anos, ela estava tão feliz porque ele conseguiu anotar na agenda a lição de casa. Olha que Para ela era algo excepcional, né? E para mim foi algo assim, depois de quantos anos ele conseguir anotar sozinho. Veja, ele já está alfabetizado, ele já tem, né, capacidades outras, mas o escrever. E aí eu sempre falo isso para os alunos, né? A gente cuida muito das pessoas lá no hospital, mas e os seus dentro de casa? Como eles estão? Então, isso também é uma coisa que nós precisamos parar e pensar. Quando nós, às vezes, estamos muito motivados com o trabalho, o emprego, né? Nós vimos aí o depoimento de alguns alunos muito queridos, eles são muito queridos. Eu falo para eles, queridos, e eu falo muito para eles, olha, é incoerente nós cuidarmos muito bem das crianças lá no hospital, dos idosos, né? Mas e como estão os nossos dentro de casa? A Bíblia fala sobre isso, né? Que nós não podemos negligenciar os da família, né? Os da família da fé, mas os de dentro mesmo, que eu quero dizer, sabe, dona Helene? Aí as crianças, elas precisam hoje de muita motivação extrínseca, porque a pandemia, ela trouxe um prejuízo, mas nós não podemos nos ater nesse prejuízo. Como no meu caso, eu não posso me ater no diagnóstico. Qual diagnóstico? Não importa por vezes o diagnóstico, importa a criança, né? O filho, o pai, a mãe, o marido, enfim, nós mesmos, né? Então, realmente é cuidar da gente. E cuidar da nossa motivação. Exatamente. Que precioso, muito precioso, Raquel. Eu estava conversando sobre isso com o meu marido hoje também, e como a nossa unidade, união, né? A nossa convivência também pode ser estimuladora. Sim. Um ao outro ali, né? Então, o casal pode se estimular mutuamente, se motivar mutuamente, ou não, ou pode se desestimular, usar palavras duras, agressivas,
que só detonam o relacionamento, a família e cada um que muitas vezes nós fazemos aconselhamento aos profissionais da saúde através da capelania hospitalar, fazemos devocionais, minutos com Deus nos setores, porque nós sabemos que os profissionais têm os seus conflitos pessoais, né, os seus conflitos interpessoais, e eles chegam no trabalho, não dá para fechar a porta e deixar tudo para trás, nem sempre se consegue. Então, como nós precisamos usar a palavra de Deus para cuidar também dos profissionais. E eu sei que você cuida dos seus alunos, porque você não é só uma professora que usa do conhecimento científico, mas você usa da palavra, você usa desse incentivo, né, à classe ou pessoal também. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que você age? Então, toda vez que eu vou preparar uma aula, eu sempre, claro, né, vejo a parte científica, as doenças mais relevantes, cada matéria, nós temos um plano de ensino aprovado pela faculdade, enfim. Mas uma coisa que eu falo para eles é que eu oro muito por eles. Eu acordo cedo, né, para orar. E eles falam isso, tanto que eles me testam. Alguns alunos me testam. Eles me mandam mensagem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A senhora está acordada? Eu falei, sim, eu estou orando. Pois é, eu participo também, dona Helene, da reunião de oração da Confederação Nacional da SAF, né? Dirigida... Ana Maria faz um trabalho querida, lindo, contínuo, a tempo. Nossa, toda madrugada ali. Bênção. Dona Ana Maria e as meninas, né? A Leni, enfim. Sudonita, né? Enfim. E é muito importante, assim, eles verem isso em mim. Eu acho que eles têm essa referência. Acho não, eles têm. Eles falam, né, para mim. Eles falam muito assim para mim, professora, ora por mim, ora pelos meus filhos, ora, às vezes tem um motivo específico, né? E eu não falo da igreja, eles nem sabem, a não ser que eles perguntam no particular ou pesquisam, enfim. Mas assim, eu não falo da igreja, eu falo do amor de Deus, eu falo de Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, né? O Filho de Deus que veio ao mundo. E esses dias teve um aluno que me procurou para conversar mesmo, e eu falei para ele, olha, o amor, que é o padrão, o alto padrão, né, do amor de Deus, é aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu falei, tudo mesmo. Aí ele, professora, tudo mesmo? Tudo mesmo. Olha Jesus. E aí ele perguntou assim, mas professora, a senhora não tem problemas? Aí eu comecei a chorar. Brincadeira, né? Aí eu falei assim, olha, o meu problema, o problema da minha vida já foi resolvido lá na cruz. O resto é fichinha. Aí ele deu risada. Eu, como assim, né? Eu falei, então, o resto, na verdade, são desafios da vida, que Deus vai provando. Só que Deus é aquele professor que faz de tudo para você tirar 10, né, para você ser aprovado. Deus é assim, o amor de Deus é assim. Então, eu vou trazendo versículos para eles e mostrando a palavra de Deus para eles, orando muito. É uma coisa que eu falo para eles também isso. Às vezes a gente se dedica muito ao estudo e pouco à reflexão, que é o que a psiquiatria agora tem indicado para nós, né? A reflexão, a meditação, enfim. A ciência já está, né, aí comprovando. E eles têm sido abençoados. Nossa faculdade é uma bênção, viu, dona? Tô até com vontade de ir para lá. Tem muito prazer estar ali. Muito especial. Essa semana passada mesmo, a Raquel me convidou para fazer uma palestra online para o pessoal da faculdade, né? E o título que ela deu para mim foi Feridas da Alma. E como foi importante tratar sobre as feridas invisíveis, que podem
se manifestar em feridas no corpo também. E eu estava lembrando, dentro da psiquiatria mesmo, uma paciente em especial, porque ela chegava inteira coberta de psoríase, mas era até o último pedacinho do couro cabeludo também, não tinha parte sã no corpo daquela paciente. E ela chegava extremamente cabisbaixa, ela não conseguia erguer os olhos, levantar o rosto de jeito nenhum. E a gente ia ministrando ao coração dela bem devagarzinho, falando sobre esperança, sobre alegria no Senhor, sobre perdão, sobre satisfação, sobre motivação de vida. E a gente cantava no ouvido dela. E era interessante, porque nós fazíamos isso, a capelania atua todos os dias nos setores dos hospitais. Então, a gente ia vendo o rosto se erguer. E ela chegava ao ponto de olhar para os nossos olhos e, ao mesmo tempo, a pele se recuperando. Não tinha explicação, porque ela ainda estava em observação, não sabiam bem qual a medicação a ser dada, um antidepressivo, com certeza, mas ela ia se iluminando, o seu olhar ganhava vida de novo. Era muito lindo. Então, como é importante a gente trabalhar a ciência e a fé, a espiritualidade, porque as duas somadas trazem vida, trazem a motivação correta para viver também. A ciência, ela é um estudo que nós comprovamos, que nós estudamos, vamos descobrindo, tem toda aquela metodologia de pesquisa. E cada vez mais estamos avançando. E a palavra de Deus, ela é o que ela já está aqui. Então não tem nada assim para comprovar, a não ser que eu entendo que a palavra de Deus, ela tem que ter sentido na minha vida. Então, ela é um livro qualquer? Não, ela é a palavra de Deus, ela é viva, é Deus falando conosco. Então, isso é uma coisa também que eu falo muito para os alunos. Eu posso até te dar uma Bíblia, né? Mas você tem que ler. O diálogo, ele tem que ser, né, mão dupla, né? Você fala com Deus, mas Deus quer falar com você. Então, abre a Bíblia, ora. Eu incentivo muito eles a orar e falar com Deus. E eles falam, professora, mas Deus vai me ouvir? Claro que vai, né? E ore por mim. Eu falei, claro que eu oro, mas eu quero, faça você, fale com Deus, né? E a motivação, o mover, né? E aí é o que a gente fala, né? Do comportamento, que determina o comportamento, não, a atitude, né? De buscar ao Senhor. É uma coisa que realmente a motivação extrínseca, ela tem que realmente ser trabalhada por todos nós. Então, assim, eu tenho que ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus, onde Deus me colocou. Então, isso também é um desafio, né, dona Nenê, da gente pensar onde Deus me colocou, em qual família, no meu casamento, nos meus filhos, os filhos que Deus me deu, né, o privilégio que eu tenho de tê-los, mas os filhos são do Senhor. Então, isso é uma coisa importante também. Se a palavra de Deus é a minha referência, assim como a ciência, nós temos as nossas referências. Na ciência, os órgãos governamentais, a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, né, os cientistas, enfim, os especialistas. Mas a nossa referência da motivação certa para viver, finalmente, né, onde, como esposa, como mãe, como filha, como professora, enfim, é viver para a glória de Deus. Amém. Então, se nós tivermos essa motivação que não tem erro, que não tem altos e baixos, porque o temor do Senhor, o homem que anda no temor do Senhor é constante em seus caminhos. Lindo. Se lembrar disso, a constância, o equilíbrio. Muito lindo. Porque
eu gosto muito de pensar na mulher sunamita, né? Que ela, poxa, como pode deixar um filho morto, fechar a porta e no meio do caminho está tudo bem? Está tudo bem. Porque ela confiava, ela sabia quem era o Deus da sua vida. E ela tinha motivo para dizer, está tudo bem. Então, está tudo bem. Gente, a Raquel fez o nosso curso de capelania hospitalar de maneira presencial, mas agora, perto da pandemia, do início da pandemia, nós tivemos tempo exato de gravar o curso e está em EAD. Então, entre lá no nosso site capelanianasaude.org.br e você vai poder fazer o seu curso, porque ele é de maneira individual, você não precisa esperar uma turma. E assim, as aulas são de 8 a 10 minutos. Então, se você tiver só 10 minutos no seu dia, faça uma aula. Se você tiver mais, faça mais aulas. Mas é muito enriquecedor. Uma das áreas que nós trabalhamos é a teologia do sofrimento. E neste mês de Outubro Rosa estamos falando bastante sobre isso, sobre como reagir, como ter a motivação correta em meio ao sofrimento, para que o seu espírito seja fortalecido pelo Senhor, pela força do seu poder. E assim você vai poder suportar qualquer adversidade com a motivação correta, colhendo os frutos que glorificam o Senhor e que trazem alegria ao seu coração, mesmo em meio ao sofrimento. Raquel, quero que você deixe uma mensagem final para a gente. E agradeço demais, foi muito precioso o nosso tempo aqui juntas. Espero que você possa voltar outras vezes também. Eu que agradeço, dona Helena, é um privilégio e é emocionante estar aqui. Enfim, eu queria deixar um texto que é Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E aqui vem a palavra final, a motivação certa. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, que a nossa motivação para viver seja sempre Jesus. Amém, amém. Gente, que tempo precioso. Eu espero que você tenha sido motivado para viver também através desse programa e que você possa continuar a ter ânimo, incentivo para viver e viver bem e para ser bênção na vida de outras pessoas através da palavra de Deus, através desse relacionamento com o Senhor, através da oração, da meditação na palavra, de uma vida rica que vai refletir o caráter de Cristo. E interessante, lembrando desse apanhado que eu fiz sobre esse congresso de psiquiatria feito este ano ainda lá no Recife, o psiquiatra fala sobre a importância do trabalho voluntário. Então, porque se a pessoa fica ensimesmada, trancada dentro de casa, de si mesma, esperando que coisas melhores possam surgir para que ela tenha ânimo de fazer alguma coisa, vai demorar muito tempo e talvez não aconteça. Mas quando ela se dispõe a sair e quando ela vê no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua escola, em tudo que ela faz, oportunidades de viver o amor de Cristo, de falar de Cristo e de servir as pessoas, o Senhor vai estar dando esse retorno tão edificante e fazendo com que a sua vida tenha um alto propósito, que você possa ser impactado
continuamente pela palavra. O Espírito de Deus vai usar tudo isso para a glória do nome dele e para a benção de muitos. Gente, até a semana que vem, se Deus quiser, e muito obrigada por estar aqui conosco. Bye, bye.